Gente, Raquel da Educação Canina, tô de volta de surpresa hoje para responder uma pergunta bem legal que me mandaram, um de vocês me mandou, que é como funciona o pós-treinamento intensivo, quais são os cães que voltam, por que voltam, os que não voltam, o que que acontece, qual que é o processo com os donos de cães, o que que eles têm que fazer para ter sucesso no pós-treinamento, tá? Então, primeiro eu quero agradecer a todos vocês que estão sempre aqui, acompanhando o meu trabalho, curtindo, principalmente a galera que está aqui agora, pós todo esse tumulto, curtindo esse sucesso aqui do Farofa que tá aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. O meu menino tá aqui, de boas, na Lagoas. E eu quero falar com vocês um pouco sobre o pós-treinamento intensivo. Tem, na verdade, dois pedaços que eu quero falar. Eu quero falar um pouquinho sobre o pré e um pouquinho sobre o pós e o que faz alguns cachorros darem certo mais rápido. Boa noite, minha gente. Obrigado por estarem aqui de surpresa. O que faz muitos cães darem certo, o que faz cães darem errado, o que faz donos pedalarem para trás, o que faz tudo funcionar maravilhosamente bem. Vamos lá. Um dos motivos pelos quais eu faço tanta questão de documentar bastante o trabalho que eu faço com os cães é justamente para que vocês possam aproveitar e apreciar cada pedaço desse processo. Os pedaços bons, os pedaços ruins. Eu acho que a galera nova aqui no canal, no perfil, que pegou a primeira fase do Farofa e tá pegando essa segunda fase, tá vendo uma diferença gigantesca, enorme. Isa! Boa noite, meu bem. Boa noite, Lúcia, Amandinha. Boa noite, galera. Boa noite. A galera que pegou a primeira fase dele, tá pegando a segunda, absolutamente tá adorando, porque vocês viram como que ele era. Eu mostrei muita coisa do lado ruim do Farofa. Ele absolutamente foi um dos cachorros mais difíceis que eu peguei, principalmente nessa parte de conduta social e dentro de casa e caixa, assim, vai. Então quem tá aqui há mais tempo sabe do que eu tô falando. Mas por que ele tá tão legal agora? Talvez seja uma das perguntas que as pessoas me fizeram. Aonde está a questão da instrução e por que ela é tão importante para os donos, tá? Eu vou explicar um pouco do que eu faço e por que eu faço do jeito que eu faço, tá? Antes de pegar os cães para o treinamento intensivo, eu gosto de ter uma noção da família do cachorro, quem são as pessoas por trás desse cachorro, para entender se essa família está pronta para ter o cachorro treinando comigo. Por que isso é importante? O perfil do dono do cachorro vai definir muita coisa do que vai acontecer pós-treinamento, tá? Então, nenhum cachorro é de fato... O churrasco vai rolar, a gente vai falar sobre o churrasco no final, mas o plano é que o churrasco role sim, tá, gente? O que acontece? O perfil do dono do cachorro é um fator extremamente determinante. Por quê? Eu preciso saber aonde essa pessoa está mentalmente falando. O processo do treinamento do cachorro é um processo inicial de adaptação num novo estilo de vida. Novas regras, novo tipo de manuseio, uma comunicação diferente entre o cachorro e o seu dono, e a pessoa, seja lá quem for, o condutor, como vocês queiram chamar. Para muita gente, essa transição é muito difícil. Muitas pessoas têm o cachorro num patamar de relacionamento mais emotivo, mais suave. E o cachorro muitas vezes é visto de uma forma diferente, mesmo que ele seja um cachorro com comportamentos muito difíceis. Às vezes a pessoa tem muita dificuldade em ajustar e colocar o cachorro na posição que ele realmente deveria estar dentro do núcleo familiar, tá? Então, essa pré-conversa, essa conversa com a família antes do cachorro entrar no treinamento, é uma conversa que eu preciso ter, mesmo que ela não seja tão longa, mas eu preciso ter uma noção de como essas pessoas funcionam, para que eu entenda se vale a pena ou não pegar esse caso, tá? Eu não gosto de perder meu tempo e eu não gosto de perder o tempo de ninguém. Eu tenho absoluta ciência de que existem pessoas que não estão prontas para ver o cachorro passar por toda essa modificação. Boa noite, meu bem. Tem muita gente que, infelizmente, não está mentalmente e emocionalmente pronto para ver o cachorro transicionar. A gente que trabalha com isso sabe que a dinâmica com o cachorro não necessariamente é a parte mais difícil. Por mais difícil que o cachorro seja, a gente sabe que ele tem capacidade para chegar lá, a gente eleva o cachorro o máximo que a gente pode, mas para que ele se mantenha ali, a gente precisa devolver o cachorro para uma família que esteja pronta para manter ele ali, e aí está o grande diamante da questão. É por isso que eu sempre enfatizei muito para os novos profissionais fazerem um filtro muito bom, por isso que é tão importante. Boa noite, meu bem! Boa noite. Por isso que é tão importante a gente constantemente compartilhar conteúdo, seja na prática, seja em conversa, seja em live, seja do formato que vocês acharem que devem, mas estejam presentes aqui no universo da internet falando bastante sobre o que acontece no treinamento intensivo, qual a proposta de vocês como profissionais, o que vocês esperam do cachorro, o que vocês esperam do dono. Lembre, esses cães não são nossos, esses cachorros que vêm pra cá não são meus. Para que o meu treinamento tenha sucesso, desculpa, gente.
para que o meu treinamento tenha sucesso, eu preciso entender de onde esse cachorro vem, para onde esse cachorro vai voltar e aonde eu preciso mexer nessas pessoas para que elas recebam esse cachorro de volta e flua, né? Eu faço bastante live aqui com vocês falando de lado emocional, lado psicológico, faço várias analogias sobre isso e às vezes muitos profissionais não têm muita paciência para ouvir, acham que isso é bobagem, mas não é, tá? Esse é o elemento que faz o pós-treinamento funcionar. Vou dar um exemplo dele que está aqui, do Farofa, por exemplo, como vários outros eu já tive aqui. Tem cães, ele é um caso um pouco mais extremo porque ele teve muita dificuldade em relação à caixa em particular. Mas muita gente tem dificuldade em relação a uma ou outra coisa pontual do cachorro. Tem muita gente que tem um bloqueio muito grande em relação à liberdade do cachorro, à autonomia do cachorro. Querer ou não que o cachorro fique livre, querer ou não que o cachorro, por exemplo, interaja com os cães, querer ou não que o cachorro tenha momentos de diversão XYZ. Essas respostas, essa troca, essa conversa que você tem com o dono do cachorro, ela vai te dar muito mais respostas do que essas pontuais. Espero que isso fique claro para vocês. O que é que eu quero dizer com isso? Eu sempre falo para vocês que quanto mais rápido a pessoa quer dar liberdade para o cachorro, menor é a vontade dela de assumir uma responsabilidade de microgerenciar esse cachorro por um tempo específico. Isso quer dizer manter o cachorro dentro de uma rotina um pouco mais restrita para que ele gradativamente possa evoluir e chegar no momento onde ele possa ganhar um pouco mais de liberdade, tá? Isso tem um impacto direto no pós-treinamento. Por quê? Porque tem gente que vai investir uma grana no treinamento intensivo e no dia 1 que o cachorro chega em casa, a pessoa quer abrir mão de um monte de coisa, do caixa, do colar, da prong, ou quer deixar o cachorro fazer o que ele quiser. Isso vai ter um impacto direto no treinamento do cachorro. Então isso não tem nada a ver com o que você fez como profissional na prática, mas tem tudo a ver com o que você fez como profissional do lado psicológico. O trabalhar o psicológico do dono para ter que lidar com isso quando o cachorro chega em casa. Eu tenho estudado muito sobre isso aí, pego pessoas com um lado emocional todo abalado, estudo sobre isso. Então, eu tenho uma sugestão assim, eu acho que esse é o nosso trabalho, nós somos profissionais, eu acho que a gente deve ter autonomia para escolher com quem a gente quer trabalhar. Eu tenho o meu filtro, acho que todo profissional tem que ter o seu. Eu entendo que as pessoas estão num lugar difícil hoje, psicologicamente, emocionalmente falando. Eu entendo que todo mundo tem suas dificuldades, eu entendo que nem todo mundo tem o know-how, a experiência que a gente tem, eu entendo que as pessoas vão questionar. Eu não tenho problema nenhum com questionamento e certos graus de fragilidade e vulnerabilidade. Eu entendo, eu já estive nesse lugar. Mas eu entendo também até onde vai a resistência da pessoa. Quando você lida com pessoas que são extremamente resistentes à mudança, talvez não seja o momento desse cachorro vir treinar. Por mais que você se compadeça com o caso do cachorro, por mais que você acredite que o cachorro tem potencial, e boa parte deles tem, ele depende da pessoa que está por trás dele para que ele possa, de fato, florescer no treinamento. Ele sozinho aprendendo as coisas não necessariamente vai mudar muita coisa. Então, acho que todos nós como profissionais precisamos elevar o nível da nossa profissão até um certo ponto e nós precisamos ser pessoas melhores na questão de troca da parte intelectual, a parte verbal, a conversa que a gente tem com as pessoas para que a gente possa prepará-las para que elas estejam bem para o antes de treinamento, treinamento e pós-treinamento. O pós-treinamento para muita gente é muito difícil. Muitos donos de cães, tá? Falou, você é a única que toca nesse sistema. Sinceramente, as pessoas estão muito mal emocionalmente, às vezes não querem entender isso. Eu acho que a gente precisa tocar. Eu pego no pé dos adestradores em relação a isso, porque trabalhar na prática tem um lado muito legal. Mas esse cachorro, os cães não são nossos, a gente precisa, de fato, entender quem são as pessoas por trás desses cachorros. Eu já tive excelentes experiências nesse sentido de conversas e pude elevar muita gente, ajudar muita gente a chegar num lugar melhor, emocionalmente falando, psicologicamente falando, porque eu acho que isso absolutamente muda a vida da pessoa. Quando ela entende o poder que ela tem, quando ela entende que ela absolutamente pode assumir esse papel, pode sim ter uma conduta melhor em relação ao próprio cachorro, pode sim exigir mais do próprio cachorro. E você vai tirando essas camadas e você vai entendendo onde a pessoa está emocionalmente na vida pessoal dela. Muitas vezes ela tem esses problemas. Então, Zé falou, o dono precisa estar preparado para continuar o treinamento. A maioria não estão dispostos, porque exige muito de nós. Sim, exige isso aí. E eu acho que assim, é como eu falei um pouquinho antes, a gente, como profissional, pode absolutamente, tem total direito de escolher com quem a gente tem que trabalhar, com quem a gente quer trabalhar. Mas não existe necessariamente o cliente dela. Todos eles vão ter um ou outro elemento de vulnerabilidade que fez em algum momento com que o cachorro atravessasse esse limite. Então, eu não acho que esse papel não é nosso, ao contrário de muitos adestradores. Tem muito adestrador que acha que esse papel é de psicólogo, disso, daquilo. Eu não acho que está totalmente dentro da nossa alçada. Acho que a gente tem que resolver esse problema. A gente não pode ser bom só com o cachorro. A gente tem que ser bom com a pessoa.
exige bastante paciência, exige muitas vezes sentar num sofá 2, 3 horas e conversar com uma pessoa e nem encostar no cachorro. Eu preciso entender onde essa pessoa está, onde estão as fraquezas dela e como que eu posso fazer para ela subir para um nível onde ela possa tocar esse cachorro para frente. É super normal a gente ouvir essas frases, o problema é o dono, o problema é o dono, o problema é o dono. Sim, mas meu trabalho é esse. Eu não posso me ausentar na hora de resolver a maior parte do problema. Então, no pós-treinamento, quando eu documento coisas que eu acho que são extremamente importantes durante o treinamento do cachorro, independente de quanto tempo ele está aqui, qual o problema que ele esteja, é porque eu quero primordialmente que o dono do cachorro experimente e veja o lado bom, o meu vai reconectar. Eu quero que o dono participe e veja esse miolo do treinamento. Eu quero que ele experimente está reconectando. Isso. Eu quero que o dono experimente e veja essas mudanças. Acompanhe dia a dia um pouco desse cachorro. Porque no dia a dia a gente vai mostrar um monte de coisa, você vai mostrar sessões de treino, você vai mostrar momentos aleatórios, você vai mostrar coisas pontuais que o cachorro tem, dificuldades específicas. Quando eu estou caminhando na rua, eu sempre toco em um outro ponto interessante, mas eu preciso muito que vocês prestem atenção na conduta que eu tenho com os cachorros, na forma como eu lido com isso. Tem muita coisa do cachorro que impacta você, vai impactar seu sono, seu dia a dia, sua rotina. É importante sentar de vez em quando e falar sobre isso. O despreparo das pessoas que têm cães hoje é 100% nossa responsabilidade como profissionais. Eu vejo assim. Eu não acho que nós somos isentos dessa culpa. Sei lá, existe adestramento há 50 anos, 40 anos, que seja, 50 anos, 60 anos. Como que a gente tem hoje uma sociedade inteira despreparada e a gente não traz pra gente essa responsabilidade? Eu absolutamente trago e acho que a responsabilidade é nossa. Eu ainda acho que eu não faço. Como profissionais, precisamos fazer mais, conversar mais e falar mais. Muitas das consultas que eu faço são muitas conversas que eu tenho com pessoas. Muitas vezes são diálogos sobre a vida da pessoa, por que ela pegou o cachorro, por que o cachorro dela é mais importante muitas vezes que o marido, que o namorado, que o filho, que a mãe, por que o cachorro está nesse patamar, de onde vem essa preocupação. Se a gente não desvendar esse pedaço do mistério com as pessoas, a gente não faz as pessoas chegarem onde elas precisam chegar, e aí tudo que você fez com o cachorro você joga fora, tá? Tem cães que vão patinar, tá? Depois da primeira fase do treinamento, existem coisas bem específicas que o cachorro vai ter dificuldade quando ele voltar para a mão da pessoa que está aprendendo junto com ele. Então, eu sou absolutamente ciente que eu tenho muito mais experiência em manuseio do que o dono do cachorro, então eu não tenho dificuldade em fazer certas coisas, mas eu sei que a pessoa vai ter. Então, eu tento nos meus vídeos focar numa forma bem prática e bem objetiva. Sedução, Fê! Eu tento focar numa forma bem objetiva de mostrar aonde o treinamento se encaixa na sua vida de verdade. Eu acho que talvez essa seja a minha grande bandeira. Por que isso? Todo mundo, ao longo dos anos do adestramento, eu acho que muito pouca gente mostra esse viés. Por que eu estou fazendo esse exercício onde ele é importante na minha vida? Eu entrei no mundo do adestramento como uma pessoa normal, que tinha outro emprego, que trabalhava com outra coisa, que tinha um dia ocupado e só tinha um cachorro. Então eu entendo o que é essa visão de quem não trabalha com isso. Eu entendo essa expectativa também. Por isso que na minha carreira de adestramento eu sempre tentei trazer esse toque um pouquinho diferente, um pouquinho mais do dia a dia de pessoas normais do que a própria condição do adestrador por si só. Então, essas coisas que eu faço, de levar o cachorro no shopping, de levar o cachorro no salão, de fazer coisas desse tipo, são coisas que uma pessoa normal vai fazer. Então eu acho que é muito legal que a pessoa veja um exemplo de um cachorro que é capaz de fazer isso, porque ela consegue se identificar com isso. Então tá aí uma grande lição, conteúdo que traga identificação com a sua audiência, o seu potencial cliente. Ele tem que ver que essa como uma possibilidade que ele gostaria de agarrar. E ele tem que entender o que acontece por trás do treinamento para ele chegar lá. É esse tipo de conteúdo que eu tento criar. E eu acho que as pessoas que eventualmente chegam até mim através do meu conteúdo não têm dúvida do que vai acontecer. É mais fácil para elas apreciarem o pós-treinamento, né? Antes do cão ter que vir, o tutor precisa ser ouvido e falar muita coisa que muitos tutores não estão preparados para ouvir. Exato. Essas conversas, às vezes, elas são difíceis, mas eu acho que com a experiência você ganha uma habilidade melhor de conversar sobre coisas difíceis de uma maneira que a pessoa te entenda. Eu acho que tem a nossa habilidade de escutar, muito pouca gente tem isso hoje em dia, então saber sentar e escutar o que a pessoa precisa ouvir, o que a pessoa precisa dizer, digerir essa informação e trocar com essa pessoa, explicar onde o treinamento entra em todas essas questões que muitas vezes são pessoais. A gente está falando aí de muita solidão,
A gente está falando aí de pessoas emocionalmente distantes, desconectadas umas das outras, muitas vezes casais, muitas vezes núcleos familiares, onde as pessoas absolutamente têm vidas diferentes e o cachorro está ali no meio. Pessoas que enxergam o cachorro de formas diferentes dentro de casa. E a própria disposição de tocar para frente uma rotina de modificação comportamental que é extremamente desgastante. Eu não vou mentir que absolutamente tá? Transformar um cachorro e mudar o hábito do cachorro requer consistência, que é uma coisa que falta muito hoje em dia. Hoje as pessoas são muito de faísca. Ah, eu gostei disso aqui, vou fazer isso 3, 4, 5 dias e desistir. Ah, gostei desse assunto novo, vou falar sobre isso 3, 4 dias e desistir. É muito difícil hoje você encontrar pessoas que sejam consistentes. Ah, encontrei essa coisa nova, vou trabalhar nessa linha reta a longo prazo. É maratona a história com o cachorro, tá? É longo. O treinamento é só o início, né? Então, se a gente não tem pessoas que entendem esse conceito, por exemplo, elas imaginam que tudo que a gente usa no treinamento não vai mais ser necessário depois de um mês. Isso é o quê? Isso é um reflexo do imediatismo que a gente vive hoje em dia, da inabilidade que as pessoas têm de entender que isso é a longo prazo. Você vai usar prong a longo prazo, você vai usar o colar a longo prazo, você vai usar a caixa a longo prazo. Não vai acabar no dia que seu cachorro voltar. Então é importante que a gente saiba comunicar esse tipo de coisa para que a pessoa entenda. Mais do que isso é como usar isso dentro do seu treinamento, tá? Você já teve cliente, já tive cliente que quando falei tudo que ela e a família teria que fazer, ela falou para deixar para lá. Pois teria que mudar a estrutura da família toda e tem muita discussão entre a família. Essa conversa não é por isso que eu acho que é assim, tá? Para evitar de ter conversas desse tipo, na verdade, assim, o primeiro passo é ter um conteúdo mais claro possível. Aproveitem a oportunidade para sentar e conversar com a audiência de vocês de vez em quando e tocar nesses pontos que são importantes. Foque num conteúdo que é extremamente transparente, é o que você faz, é o que você lida com todos os dias, tá? Deixe muito claro que você não é um adestrador comercial e deixe muito claro o que você está fazendo. Eu acho ótimo quando a pessoa fala, entendi o que você faz, não é para mim. Eu prefiro que seja assim. Ela não perde o tempo dela, eu não perco o meu. A última coisa que eu quero é trabalhar com uma pessoa que não pensa como eu, que não está de acordo com o tipo de tratamento que eu faço, que não gosta do que eu faço ou não quer o que eu quero. É como um relacionamento com uma pessoa que não tem nada a ver com você. Eu prefiro nem começar, tá? Então é muito importante a gente fazer isso. Meninas maravilhosas, beijo! Os donos precisam... cadê? Os donos precisam ser orientados. Se isso não acontecer, frases como meu cachorro só obedece a adestrador não queriam acabar. Exatamente. Eu acho que a gente precisa abrir diálogos nesse sentido para que as pessoas entendam de verdade como fazer, tá? Então, eu vejo muita gente às vezes ter dúvida de como colocar o cachorro na caixa, como usar o colar no dia a dia do treinamento, por quanto tempo o cachorro vai ficar de colar, que horas eu tiro o colar, que horas eu ponho o colar, que horas eu aciono o colar, que horas eu ponho a prong, que horas eu tiro a prong. Esse exercício eu começo com comida, eu tiro comida. Você fez com comida antes, você não faz comida depois. Se eu levar ele no ambiente social, o que eu peço para ele primeiro? Tem vários detalhes bem pequenininhos que muitas vezes a família vai ter dúvida. Lembre que essas pessoas não têm essa prática. Isso não é a vida deles, isso é a nossa vida, tá? Então, muitas vezes parece meio mobral ter que explicar coisas desse tipo, que pra gente é meio que a gente já faz meio que por osmose, para essas pessoas não é. Então, por exemplo, agora esse cachorro tá sem equipamento nenhum aqui, tá? Tá sem colar, tá sem nada. Mas... ele usou o colar hoje, a gente saiu, caminhou, eu fiquei fora mais ou menos umas 6 horas hoje. Ele ficou na caixa, uma boa coisa, que era muito difícil para ele. Então, agora ele tá aqui comigo, daqui a pouco eu vou fazer um pouquinho de esteira com ele. Hoje foi um dia bem tranquilo com ele. Só que fiz uma caminhada normal de manhã e nada mais do que isso, tá? A Nana foi para casa hoje, ela só ficou aqui no final de semana, então... Muita gente vai ter dúvida em relação a isso. Raquel, tem dias que você faz um monte de coisa com farofa, tem dias que você faz, tem dias que eu fico 3, 4 horas com ele na rua, tem dias que a gente fica menos tempo na rua. Como clarear isso pro dono do cachorro? Então, tem muita coisa que vai depender da rotina do dono do cachorro. Eu também não sou uma pessoa que pega o cachorro e passa o dia inteiro treinando o cachorro. Por quê? Porque o dono não vai treinar o cachorro o dia inteiro. As pessoas trabalham, elas têm outras atividades para fazer, elas têm trabalho, elas têm vida familiar, elas têm atividade extracurricular. Seu treinamento não pode ser baseado em 24 horas por dia de treino. Você tem que meio que adaptar. Esse cachorro ficar sozinho muito tempo na casa dele, se ele ficar, ele vai ter que aprender a ficar muito tempo sozinho sem fazer nada também. O treinamento é muito desenhado pela vida que o cachorro de fato tem na casa dele também. Então tudo isso conta, tá, gente? Pós-treinamento. Cão com 2 famílias, casal separado, pode continuar com o treino mesmo, trocando constantemente de ambiente, se os donos têm jeitos diferentes de tratar. Olha,
Eu não gosto muito dessa ideia de guarda compartilhada de cachorro, tá? Porque normalmente guarda compartilhada significa duas pessoas que estavam juntas não estão mais porque de alguma forma não são compatíveis. Quando as duas pessoas não são compatíveis, tem muita diferença de filosofia, pensamento e posicionamento. Isso pode e muitas vezes vai impactar, como você acabou de falar, cada um treina de um jeito. A expectativa tem que baixar. Se as pessoas querem continuar treinando o cachorro e cada uma faz de um jeito diferente, não espere que o cachorro seja consistente na resposta. É basicamente isso. Eu não gosto de trabalhar com casos assim. E eu, Raquel, não gosto, tá? Mas, se você tiver que trabalhar um caso assim, o que você tem que deixar claro é baixe sua barra de expectativa, que é uma frase que eu odeio. Mas a ocasião faz o ladrão. Se você tem que pegar um caso assim, deixe muito claro que os donos não esperem que esse cachorro seja estrelado, porque ele não vai ser. Duas pessoas tratando ele de forma diferente e lidando com ele de maneira diferente, tá? Mesmo sendo orientados, eles não estão conseguindo continuar com a rotina que o filhote precisa. Aí já é o quê? Sentar, conversar talvez com os dois juntos e explicar o que você tem como proposta de profissional. Entender. Muitas vezes eu sento com a pessoa e falo até onde você está disposto a ir. Pode ser bem franco comigo, eu prefiro que a pessoa seja. E eu já tive pessoas que falaram, Raquel, eu não tenho paciência nem saco para fazer isso que você faz. Se a pessoa falar, eu não quero ter que microgerenciar o cachorro, eu não quero ter que ficar tirando e colocando o cachorro da caixa. E eu falo, não jogue seu dinheiro fora, pare por aqui, seja feliz com o seu cachorro e assuma as consequências. Eu não levo isso pro pessoal, de jeito nenhum, tá? Pelo contrário, eu absolutamente prefiro que a pessoa seja franca e honesta comigo do que ela perca o meu tempo. Tem gente que não quer. O treinamento, pense assim, que o treinamento que eu considero ser correto é um treinamento que muita gente foge de, justamente porque ele envolve muito da sua participação, muito da sua responsabilidade no dia a dia com o cachorro. Muita gente adoraria chegar da rua como eu cheguei agora, tirar o chinelo e assistir a televisão. Mas eu tô com o cachorro aqui, ó. Isso aqui é treinamento para ele, tá? Parece que não, mas é. Tá aprendendo a ficar aqui com o recurso do meu lado enquanto eu tô parda. E eu tenho mais 4 cachorros aqui. Não é o domingo ideal para muita gente, tá? Mas é o meu trabalho, eu tô acostumado a fazer isso. Tem gente que não quer. Tem gente que tem um cachorro só e não quer fazer. Então, eu quero muito que vocês avaliem a conversa. Eu acho que o segredo tá no diálogo. Durante o treinamento, crie uma rotina mais compatível possível com a vida real desse cachorro. Ah, é um cachorro que passa bastante tempo sozinho em casa. Isso vai ter que fazer parte do treinamento dele. É uma casa onde tem bastante movimento e o cachorro não pode atrapalhar? Massa. Vamos fazer bastante disso aqui, ó. Muita exposição social. É o caso dele, tá? Muita exposição social para que ele lide bem com muito movimento, muito barulho, muito som e muita surpresa. É exatamente o caso dele, tá? Tem cães que já vão viver com pessoas que têm uma vida mais reclusa, recebem menos visita, lidam com menos pessoas. Você pode explorar esse treinamento da forma como você quiser. O ponto é, nunca esqueça de mapear o treinamento do seu cachorro de acordo com a vida que ele tem, essa expectativa real para onde ele vai voltar, tá? Seu treinamento tem que ter em mente o mundo desse cachorro, tá? Isso é muito importante. Isso vai fazer com que a transição de volta para casa seja muito mais fácil, tá? O cachorro é um produto do meio que ele vive para mudar o comportamento. Se não mudar o meio familiar, nada vai acontecer. Exatamente isso, exatamente. Então, talvez no mundo do adestramento falte muito diálogo. E, de novo, não é só no mundo do adestramento que falta muito diálogo de forma geral na nossa sociedade. As pessoas não sabem mais conversar. Eu tô começando a pegar com vocês o tempo inteiro porque é uma realidade. A galera não sabe conversar, não sabe falar, não sabe se comunicar, não sabe falar o que pensa, o que sente, o que quer. Então, não adianta a gente ser absolutamente fenomenal na parte técnica do adestramento se a gente não souber quebrar essa barreira de comunicação. E muitas vezes você está lidando com donos e pessoas que têm essa dificuldade. Eles precisam aprender a se abrir, conversar e pôr para fora para vocês o que exatamente está acontecendo. As coisas não são tão complexas assim. Mas eu acho que é tudo uma questão de conversa, tá? Você tem que sentar e entender se a pessoa está pronta para trabalhar com você, se ela está, se o cachorro já está com você no treinamento. Você ter uma noção real de como que vai ser esse acompanhamento, o que esperar quando esse cachorro voltar. Deixar a coisa num quadro muito realista mesmo, tá? Eu sou extremamente realista nesse ponto. Você sabe que eu
prezo muito por segurança, tem um monte de coisa que eu não faço, porque eu acho que não vale a pena o risco. E eu deixo isso muito claro para os meus clientes também, muito, extremamente claro, tá? Eu quero um cenário seguro, previsível, o mais previsível possível, e tudo que eu faço com os clientes aqui é o que eu acho que vai beneficiar esse cachorro na rotina que ele potencialmente pode ter na casa dele, tá? Nada além disso. Vitor falou, Raquel, quanto tempo em média pode o treinador se precisa se dedicar ainda com os donos? Depende. Gente, desculpa a minha tosse. Depende muito, tá? Tem pessoas que acompanham o meu trabalho há bastante tempo e trazem um cachorro pra cá depois de verem meus vídeos durante 2 anos. Essas pessoas raramente precisam de mim depois, porque elas já sabem basicamente tudo o que elas precisam fazer. Algumas pessoas precisam ainda de uma outra conversa. Nossa, tá foda. Mas depende muito, tá, gente? Não tem uma regra, de fato não tem regra nenhuma, é muito variável. Tem gente que nunca mais me procura. Tem gente que nunca mais me procura por várias razões. Tem gente que o cachorro fica super bem e a pessoa não tem necessidade de me procurar. Tem gente que nunca mais me procura porque regrediu, mas sabe o que precisa fazer para consertar e não quer fazer. Tem várias coisas. Eu não fico atrás de ninguém porque eu acho que eu não tenho que cobrar nada da pessoa depois do treinamento. Eu deixo as portas abertas para que ela me procure no que ela precisar. Eu absolutamente vou estar aqui para dar suporte a todos os meus clientes pro resto da vida. Agora, eu preciso que eles queiram. A iniciativa é deles, o cachorro é deles, tá? Eu tento documentar da melhor maneira possível que eu faço para que não fique muita dúvida. Mas a verdade é... De novo... Eu assumo muita responsabilidade quando o cachorro tá aqui, muita. Mas eu também cobro do dono essa responsabilidade que é, o cachorro é seu. Se você, primeiro, eu acho que todo dono do cachorro que tá em treinamento tem que acompanhar os vídeos. Eu faço de tudo para colocar da melhor forma possível para que ninguém perca nenhuma oportunidade de acompanhar. Então tá disponível, tá de graça, tá aí para todo mundo ver. Veja, o cachorro é seu, é importante que você veja. Se você não consome nada dos vídeos enquanto seu cachorro está em treinamento, isso nunca aconteceu comigo, tá? Todos os clientes que deixam eu treinar cães para treinar comigo eu acompanho. Mas se acontecer com qualquer um de vocês, já tem um problema no início aí. Eu acho que a pessoa tem que estar mais investida no treinamento que você. Ela tem que querer que dê certo mais do que você. Porque o cachorro é dela e não meu. Então, tudo isso é o filtro de pré-treinamento. Essa não é uma preocupação que a gente tem que ter no meio ou pós. Esse filtro já tem que ter sido aplicado lá atrás, tá? Eu quero pessoas que tragam cães para mim, que entendam o que eu faço, entendam o que está sendo feito aqui, acompanhem meu trabalho e queiram esse mesmo resultado. Mas também estejam dispostas a investir tempo e energia como eu invisto no cachorro. Depois você vai colher frutos maravilhosos. Vocês estão vendo cães que vem na fase 2 aqui, ó, que são fenomenais. A manutenção é coisa muito mais simples, que é o caso dele aqui agora, tá? Você tem que passar pela tempestade para você ver depois o lado bom. Tem coisas para se fazer com ele, absolutamente tem, entendeu? Mas cada etapa é uma etapa melhor. Se o dono conseguir manter uma linha de consistência nas coisas básicas que são do dia a dia, rotina estrutural, o manuseio, coisas simples, cada vez o cachorro vai levar mais. Mas é isso aqui, é a cabeça, é o psicológico e emocional que tem que ser avaliado. Se a gente não quer entrar nesse tipo de assunto com os clientes, esquece, você nunca vai passar desse patamar. Nunca, como profissional. Você vai sempre ser o cara tecnicamente bom e só. E não adianta vir pra mim e falar, o cara tem que procurar um psicólogo. Não, desculpa, cara. Eu não compartilho dessa teoria de jeito nenhum. Eu nunca vou compartilhar. Pra mim, eu não transfiro responsabilidade nenhuma. Se a minha responsabilidade de treinar o cachorro envolve, e eu sei que envolve, pra todos nós envolve, se isso tudo envolve os donos, eu tenho que aprender a sentar e conversar com pessoas. Eu tenho que aprender a escutar problemas das pessoas, entender a vulnerabilidade das pessoas, entender aonde eu posso ajudar, até onde eu posso ajudar. Senão não adianta, senão eu estou fazendo meu trabalho. Menina, vocês são demais. Denis falou, estarei em São Paulo semanalmente, sonho ser realizado. E cães no shopping, culpa sua. Venha, Denis! Arrase, cães no shopping, arrase, você viu. Eu levo praticamente todos os cães que estão em treinamento aqui eu levo pro shopping, é uma experiência fantástica. Eu acho que é um lugar seguro de treinar, tem ar-condicionado no verão, é uma grande vantagem. E você pode trabalhar muito o seu cachorro nessa questão de exposição social com um monte de variáveis que só o shopping tem para oferecer, cara. Não percam essa oportunidade, vale muito a pena. Vocês ainda podem fazer um lanche em qualquer shopping, dá para fazer isso. É bem legal de fazer, eu gosto bastante. Cliente
quer ter controle nesse novo parque de cães. Na verdade, assim, sabe o que é que eu penso, gente? Eu acho assim, de novo, é uma coisa que eu falo para todos os meus clientes. Eu não treino cães para que eles façam um programa de cães. Eu treino cães para que eles façam um programa de humanos. Eu acho que é bem simples se a gente pensar por esse ângulo. Se você pegar os cachorros que você trabalha e treina eles para que eles possam ser o mais inclusos possível na vida da família onde eles já estão, esse é o caminho do sucesso. Tudo o resto é cereja no sundae, tá? Não tem programa de cachorro no meu programa de treinamento. Tem os meus programas de pessoa onde esses cachorros têm que entrar. E eu garanto para vocês que eles aprendem muito mais. Eles saem cães muito melhores assim. Eu jamais vou levar cachorro nenhum para soltar no parque. Eu não tenho necessidade de fazer isso. Pra que como? O cachorro pode estar comigo em todo o resto da minha rotina. É desnecessário. Denis falou, fiquei assustado com o número de cães loucos nesse habitat com pouco espaço entre eles. Tem cachorro maluco em tudo que é lugar agora, viu, Denis? Na verdade, é difícil a gente ir para um lugar que não tenha cachorro maluco fora de controle. A maioria dos cães estão fora de controle. Então, acho que, de novo, você não pode só crucificar a ignorância dos donos de cães que não sabem o que estão fazendo. A gente tem que ajudar essas pessoas. A gente nunca vai resolver o problema do adestramento no Brasil só falando de técnica. Nunca. Eu acho que o mundo do adestramento ficou nesse looping durante muito tempo. A gente só vai resolver esse problema quando a gente começar a lidar com cada pessoa por trás de cada cachorro. A mentalidade das pessoas, por que elas pensam assim, por que elas lidam com esse tipo de informação dessa maneira, onde está a resistência, o que a gente pode fazer para mudar. Esse é o caminho. As meninas falaram, quando o assunto é mudar a postura da família, adestrador fica mais submisso que camarada. É verdade, cara. Mas é mesmo, gente, assim, entrar na questão de modificação de filosofia, pensamento, lado psicológico e emocional, muita gente corre disso, porque isso é um elemento de vulnerabilidade, é uma intimidade um pouco maior que você tem que criar com as pessoas. Você tem que se expor mais como profissional, o seu discurso tem que ser um pouquinho mais elevado do que o normal, né? A gente não está aqui para passar o resto da vida falando de adestramento positivo e negativo e correção e punição. Eu acho que a gente tem que transcender um pouco disso e começar a falar do que é importante de verdade, que é onde está a condição psicológica e emocional das pessoas. Tem muita gente que me surpreende, de verdade. Assim, eu tenho excelentes conversas com as pessoas. Muitas vezes pode parecer desgastante ter que desmembrar esse processo para muita gente, cara, mas o segredo está aí, tá? Então, assim, se eu pudesse resumir o que acontece no pós-treinamento, acontece uma proximidade, conversa. Eu acho que é importante a gente passar nos detalhes e entender direitinho quem é o dono do cachorro, até onde ele precisa da sua ajuda, o que ele precisa de você nesse momento, se ele precisa de mais instrução sobre a parte técnica, se ele precisa de mais instrução sobre o uso do equipamento, se ele precisa de mais instrução sobre a rotina. É o que a gente tem que fazer, tá? Esse é o trabalho. Então, talvez, nesse pedaço aí é onde muita gente se ausenta. E eu gostaria de ver o universo dos adestradores elevar nesse ponto um pouquinho mais. Porque senão a gente sempre vai rodar em círculo, ou a gente também só vai criar uma cultura onde a gente quer ser estrela e a gente não está pensando muito no sucesso do cachorro de verdade. Você quer pensar no sucesso do cachorro de verdade? Você tem que pensar no dono dele. É assim, não tem jeito, tá? Nenhum deles vai muito para frente se a gente não investir de verdade nos donos. O que adianta eles serem fenomenais com a gente se eles vão embora? Né? Se a gente quer que eles realmente sejam cachorros fantásticos lá na frente, a gente tem que ter paciência para lidar com os quebra-molas, as pedras no caminho que cada dono de cachorro eventualmente vai ter, tá? Mas filme mesmo, filme seus treinos, filme é o que vocês puderem filmar e dica valiosa para todos vocês que são profissionais, sentem de vez em quando e falem sobre assuntos diferentes. Nem todo vídeo de vocês tem que ter cachorro. Boa parte deles deveria não ter. Muitas vezes vocês deveriam sentar e falar sobre uma série de conceitos que eu acho que ajuda a já plantar uma sementinha na cabeça da audiência de vocês, das pessoas, e ajuda a criar, de repente, uma comunidade mais predisposta a colocar um cachorro na mão de vocês para treinar e ter sucesso no pós-treinamento. É uma relação íntima que a gente tem com os clientes, porque você mexe em elementos da vida deles. Se você quer de verdade que o cachorro dê certo, você tem que ir por esse caminho, tá? Mas é isso, gente. Tô com uma tosse chata, seca aqui, porque o tempo tá horrível aqui em São Paulo, tá seco que sol. Mas enfim, espero que eu tenha respondido a pergunta, tenha ficado claro para vocês. Eu poderia falar horas sobre esse assunto aqui, porque tem muitas nuances do pós-treinamento, mas é basicamente isso, tá?
Então, se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade. Eu tenho mais perguntas de vocês para responder. Eu vou responder, prometo que vou responder nos próximos dias. E depois eu vou abrir mais caixinhas de perguntas aí para vocês também, tá bom? Ó, beijo enorme, um excelente domingo. A gente se vê em breve. Próximo vídeo.